eu venho de uma família não estruturada, que não temia Deus. E meus pais se separaram quando eu tinha 6, 7 anos, então eu fiquei nesse contexto de ter que ir no final de semana por casa do meu pai, enfim, que não era muito legal para mim e para minha irmã. E logo depois o meu pai veio a falecer e a gente passou muita dificuldade, a minha irmã, a gente foi morar num bairro lá de Alvorada, o pior bairro que eu sou de Alvorada, o Umbu. E a gente foi exposto a muita porcaria lá, a gente se drogando na porta da nossa casa, gente sendo morta, o vizinho matando sei lá quem. Então foi algo bem difícil, isso em 1991. E a minha infância, ela foi marcada por isso, e meu pai então falecendo, então ficou só eu, minha irmã e a minha mãe, e a gente e eu fui desenvolvendo em mim assim uma tristeza muito grande, muito profunda mesmo, e na escola eu não me relacionava bem com ninguém. Então, mas eu aparentava uma alegria que eu não tinha, e eu passei assim a minha adolescência inteira, me sentindo, sei lá, excluído, diferente, e me auto-excluía também. E com muita tristeza, tive muitas vezes pensei em me matar, tirar minha vida, porque eu não via sentido em nada mesmo, mas todo mundo achava que eu era super feliz, né? O cara, né, feliz. E uma colega começou a me evangelizar, falar de Jesus, e eu criticava muito a Bíblia. Eu falava, foi escrita por homens, eu não, apesar de ser, né, católico, mas eu não lia a Bíblia. Eu criticava muito a Bíblia, muito a palavra, criticava muito a vida dela, como ela vivia, essa menina, mas ao mesmo tempo eu via que ela tinha algo diferente, e ela deu um testemunho vivo mesmo do amor de Cristo que eu vim a conhecer quando ela me convidou para vir num acampamento de carnaval aqui, e eu vim de graça, dos 5 venho de graça, e porque senão eu não teria vindo para cá, e eu pude ver muitos jovens vivendo uma alegria que eu desconhecia, que eu não tinha e que eu queria aquilo para mim, desse Deus. E ao mesmo tempo, durante todas as palestras, tudo, Deus foi me mostrando o quanto eu era pecador, o quanto eu necessitava dele, o quanto eu pensava só em mim, no fim das contas, e estava centrado em mim o tempo inteiro. E, e eu reconheci que eu era pecador e aceitei a Cristo como meu Senhor e meu Salvador aqui no acampamento de carnaval em 2001. E eu pude experimentar de fato esse Deus real e a alegria que ele preencheu a minha vida mesmo. E, e eu pude começar uma caminhada com ele a partir de lá, e ter compromisso de ler a palavra dele, de meditar, de buscar viver de acordo com a vontade dele para minha vida. E ele foi preenchendo mesmo todo o meu ser. Eu entendi qual era o meu real significado em Cristo, e eu comecei a andar com ele, e eu encontrei não há como não falar das coisas que têm acontecido na minha vida nos últimos anos, e onde eu tenho visto e reconheço o Senhor, né, em todos os meus caminhos mesmo. Sei que Ele está controlando tudo. E em 2000, no mesmo ano, no final do mesmo ano que eu me converti, Deus me deu uma mulher linda, maravilhosa, e a gente veio a casar, né? E por incrível que pareça, pela misericórdia de Deus, né, eu pude me casar virgem, até por acho não ter influência, sofrer influência da galera, né, que existe. E Deus me deu esse privilégio, né, e eu pude desfrutar no meu casamento disso. E isso foi em 2003 eu casei. E em 2004, antes de a gente completar um ano de casamento, a gente descobriu que ela estava grávida. E foi um momento de muita alegria mesmo. E em 2005, então, nasceu o meu filho, Isaac, e eu que escolhi o nome. e, e em 2006, daí houve um acidente em 2006, e onde eles acabaram falecendo, né? A minha esposa, o meu filho, a minha sogra e o meu sogro. E foi um momento de muita tristeza, de muita, óbvio, né, que foi. Mas que foi diferente ao mesmo tempo da tristeza que eu sentia pela perda do meu pai.
porque a minha família ela cria em Cristo, né? Então, de certa forma, eu sabia da segurança que há em Cristo, né? Para aqueles que morrem em Cristo, né? De um dia retornar com Cristo. E isso é a minha esperança hoje, com certeza, porque Cristo, Ele que me dá essa esperança, confirmada pela palavra de Deus. E eu tenho visto Deus trabalhando com várias datas. Eu não precisei tomar nenhum remédio para depressão. Eu vejo Deus trabalhando em vários detalhes. Eu sempre senti fome, eu sempre dormi. E eu vi depois alguns detalhes, assim, Deus me mostrando que eu estava vivo, né? E que eu não morri, que eu devia continuar, né? E Deus tem trabalhado muitas áreas na minha vida, mostrando através dessas circunstâncias e de outras circunstâncias, porque a minha vida não é só isso. Deus tem muitas áreas para trabalhar na minha vida. Então Deus tem me mostrado o quanto eu preciso morrer, né, para mim mesmo. E ao longo desses anos eu tenho visto isso e tenho entendido que Deus tem um propósito para a minha vida de falar realmente tudo o que aconteceu na minha vida, porque eu sei que isso de alguma maneira glorifica o nome dele. E eu entendo que Deus agora tem para mim um chamado mesmo. Eu quero servir ao Senhor. Eu sou formado em jornalismo, mas eu quero servir a Deus de uma maneira, como eu digo, mais intensa, assim, como um ministério mesmo. Então, no ano passado, eu resolvi ir para o seminário, porque eu quero me preparar melhor, entender mais a Bíblia, conhecer mais, para servir melhor a esse Deus que tem cuidado de mim, que tem me fortalecido, me sustentado, que tem sido a minha alegria, o meu refúgio, o meu consolo. E esse Deus, ele pode cuidar de você também, né? E cuida de todos nós. Então eu vejo, há exatos 6 anos, no dia de hoje, eu estava enterrando eles, né? Foi exatamente. E eu vejo assim que eu me desesperei há tempos atrás. Nossa, como é que vai ser minha vida daqui tantos anos? Estava projetando, preocupado, assim, né, com umas coisas meio... E tá aqui, nesse momento, e poder servir a Deus e poder falar do amor de Cristo para alguns de vocês, falar desse amor que tem me sustentado, que tem me dado um sentido para a minha vida, é uma alegria mesmo, que só Ele pode dar, né? Então, louvado seja Deus. Eu tenho um versículo em 2 Coríntios, capítulo 12, do 9 ao 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Meu nome é Pedro Baltazar, eu sou o segundo.